programação, como a gente pode manipular exceptions com o Ruby, falar um pouquinho de módulos e um pouquinho de throw e catch. Então, bloco de programação. Então, imagine um exemplo que eu vou passar a seguir, que é, eu quero somar o saldo das contas de um banco. Beleza. Então, eu tenho essa classezinha banco para mim, que aí eu defini aqui uma variável contas e criei um método status, que ele começa com 0, ele faz um forzinho, e aí ele vai totalizando e retorna um saldo para mim. Lembrando que eu não preciso fazer return, né, que é a última linha que ele executa, ele vai retornar para mim. Legal. E aí eu faço uma instância passando os valores, né? 200, 300, 400. Beleza. Quando eu executar o método, ele vai ter que me retornar esse saldo. Beleza. Então, pode contar então, esse processo ele é executado em diversos pontos da nossa aplicação e em algum momento eu preciso mudar o comportamento desse método. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque diversos outros lugares já executam esse método. Então, em um dia ensolarado, um ponto da nossa aplicação passa a necessitar da impressão dos saldos parciais. Então, cada saldo que eu estiver passando, eu quero imprimir. Legal. Então, se eu fizer isso daqui, não vai resolver o meu problema, vai quebrar. Por quê? Porque todo lugar que utilizar esse método, ele vai começar a printar o saldo parcial para mim. Então, não adianta. Então, se eu fizer isso daqui, não resolveria meu problema. Porque eu coloquei o bloco ali que não era nem para colocar. Beleza. Então, isso daí não resolveria meu problema. Então, se eu fizer isso daqui, o que eu estou fazendo aqui? Já mostrando um pouquinho de bloco. Eu estou pegando um banco, certo? Chamando o meu método status e falando aqui, passando o saldo e passando um bloco de programação. Quer dizer, para cada saldo que eu estou falando ali, me imprime o saldo. O que eu fiz aqui? O que eu mudei nesse método? Eu peguei, recebi um parâmetro chamado eComercialBlock, e aí no for, eu estou falando ali, bloco.cal saldo. Quer dizer, ele vai me executar o bloco que eu passar. Se eu não passar o bloco, ele vai continuar funcionando normalmente. Só que dessa maneira, não resolveria o meu problema ainda. Eu vou explicar para vocês. Só para vocês entenderem. Aqui, o que eu fiz, igual eu falei para vocês, eu fiz uma instância da minha variável banco, e eu peguei, para cada saldo, eu estou falando ali, para cada saldo, né? Pipe saldo, para cada um me printa o saldo, beleza. E aí ele faria isso daí, me printaria 200, 500 e 900. Só que não adiantaria para mim, não resolveria meu problema, porque todo lugar da aplicação, ele ia começar a me printar o saldo. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer um if, se existir o bloco, e aí eu mando printar o saldo. Se não, ele não printa o saldo, quer dizer, eu posso passar dessa maneira e se eu não passar o bloco de programação, aí ele não vai me printar o saldo, a minha aplicação vai continuar funcionando da mesma maneira. Igual eu mostrei aí. Aqui eu passei o exemplo, não passando o bloco, não tem problema nenhum, vai executar normalmente. Eu posso usar também essa palavra reservada, o yield, que ele, em vez de eu passar aquele bloco.cal, ele, na minha opinião, é melhor. Por quê? Aqui você pode, dessa maneira vai funcionar do mesmo jeito, passando o seu bloco de programação, beleza? Só que a vantagem de você usar ele, aqui eu deixei nesse atributo block, mas você não precisa desse atributo block quando você usa ele, tá vendo? Então, não precisa o método ficar mais legível. Ele já é inteligente o suficiente para fazer isso daí. Então aqui eu estou fazendo a mesma coisa, só que um pouquinho mais bonito, né? Porque aí não preciso ficar toda hora recebendo aquele eComercialBlock. Aqui um exemplo, eu fiz um negocinho para brincar mais. Você pode passar o bloco dessa maneira, aqui, pipe, saldo, passando o seu bloco que você quer, ou senão você pode passar assim. Às vezes se você está passando um bloco que é um pouco mais extenso, alguma coisa maior, você pode fazer assim. Aí eu estou fazendo banco.status, aí começa, aí saldo. Aí eu estou fazendo uma regra aqui, se o saldo for igual a 200 ou igual a 900, você me printa o saldo e termina. Então, ele vai fazer a mesma coisa aqui e ele vai me printar só o que for igual a 200 e o que for igual a 900. Mesma coisa. Então, é muito poderoso esse negócio de bloco. Só que você tem que tomar cuidado para você não ficar também enchendo de bloco. Eles falam que com o tempo você vai pegando experiência
e aí você vai vendo onde você vai utilizar o bloco de programação, onde você não utilizará o bloco de programação, porque senão a pessoa começa a ficar tudo aqui, aí você começa a fazer um monte de coisa duplicada. Então é muito útil, mas tem que saber utilizar ele. Aqui outro exemplo de bloco de programação. Eu criei uma rede de funcionários, né? Bolha, Douglas, Ismael e Ricardo, e eu estou simplesmente falando aqui para ele, para cada funcionário você me cria um novo array, só que com os nomes tudo maiúsculo, e aí ele vai fazer isso daqui. Agora fala um pouquinho de exceptions para vocês. Então, nessa lista abaixo aqui que eu estou mostrando, tem algumas das exceptions do Ruby, tem várias outras. Então aqui, runtime exception é a exception padrão lançada pelo método raise, tem esse no método de error, main error. Então tem várias aqui, não vou ficar lendo um por um, só coloquei aqui para vocês saberem algumas exceptions, né, o error, type error, e eu vou mostrar um exemplo. Então, com erro, o bloco begin e end é combinado com aquela palavra reservada, REST, que será invocado caso alguma coisa aconteça de errado no meu método, ou na minha classe, ou onde eu estiver executando a aplicação. Então aqui um exemplo simples. Peguei, criei um programinha aqui e falar, digite um valor qualquer, e aí estou pegando esse valor, guardando uma variável número, e aí estou falando, esse valor eu quero dividir por 100. Então se alguma coisa der errado, ele vai me lançar uma exception e aí eu vou printar esse valor aí, valor digitado incorreto. Então se eu digitar um valor válido, digito o número 5, beleza, aí então 100 dividido por 5 igual a 20. Agora se eu vier aqui digitar ele vai me dar um erro e vai me falar valor incorreto. Então, a exception também pode ser lançada com o comando raise. Exemplo, criei uma variável time, certo? Verifica time, descrição, tranquilo, aí eu estou falando aqui. Descrição, estou verificando, né? Aqui confunde um pouquinho, tá? Aqui parece o seguinte, né? Se qualquer coisa se o valor que eu digitar for diferente de Corinthians, parece que ele vai cair aqui, né? Mas é o contrário, na verdade, eu até confundi um pouquinho. Na verdade é assim, se eu digitar o Corinthians, ele vai entrar e vai dar exception. Se eu digitar qualquer coisa diferente de Corinthians, ele não vai dar exception. Português não vai dar exception, entendeu? Então aqui estou pegando, estou chamando esse métodozinho que eu criei, verificativo, passando Corinthians, e ele vai verificar, né? Se a condição estiver ok comigo, ele vai me lançar essa exception sem estádio, e aí printa dessa maneira aqui. Ele dá uma exception para mim, ele fica aí sem estádio. Então é legal, eu coloquei um exemplo legal, até hoje eu não tinha comentado uma vez que eu fiz uma apresentação. Então, dessa maneira, você consegue, por exemplo, se você está chamando um método, o método não existe, sei lá, não tem parâmetro, você está passando parâmetro errado, alguma coisa, você consegue tratar, e aí você não vai receber uma exception aí dessa maneira. E você pode fazer dessa maneira, não, uma exception qualquer que ele vai lançar para você. Você pode colocar a mensagem que você quiser, certo? Então, aqui é possível utilizar nossas próprias classes de exception. Eu posso criar uma classe de exception estendendo uma exception também, certo? E aí você consegue fazer. Exemplo, criei uma classe, né, time sem estádio exception, que ele estende exception. E aí eu fiz a mesma coisa, criei um objeto time e verifica time, passando a descrição do time. E aí, se der alguma coisa de errado, eu vou lançar a minha classe de exception, né? Vou falar, chama essa classe de exception, passando a mesma regra do unless, a descrição diferente de Corinthians. E aqui, aí eu executo begin, chamei o meu método, passando o parâmetro Corinthians, e aí se der um erro, ele vai me printar, né, exception, e aí eu mandei printar a exception que veio, né, que ele vai colocar sem estágio, e aí a saída fica daquela maneira, exception sem estágio. Então você consegue fazer igual a gente faz com Java, tranquilamente, igual tem a classe TechException, tranquilamente. Outro exemplo aqui, eu posso também, você tem a possibilidade de saber a classe, por exemplo, deu uma exception,
que classe que está vindo essa exception, que método, você consegue saber várias coisas. Aqui coloquei um exemplo só para vocês saberem, né? Mesma coisa, né? Só que aí no erro que eu estou lançando, eu estou mandando ele printar o tipo da classe que ele deu exception. E aí ele, nesse caso aí, aqui, como eu digitei um valor SD, aí ele me deu um erro aí, né? Divisor igual a zero. Por quê? Porque aqui, quando eu fiz esse gets.toInt, teoricamente ele mudou para zero, ele vai tentar dividir 100 por zero e ele vai me dar um erro de divisor igual a zero. Então a gente também consegue tratar vários erros. Então, desta maneira aqui, ó, exemplinho básico, resultado, né, e eu consigo fazer, ó, se for esse erro, me printa essa mensagem, se for essa, você consegue fazer várias coisas também. Aqui, você pode fazer também, um exemplo que eu coloquei aqui, se eu estou declarando uma variável i igual a 2 e o s igual a 1. Se eu tentar somar i mais s, ele vai dar um erro para mim. Então, se ele der um erro, eu quero que ele printa aquela mensagem ali, ó. Eu posso fazer isso aí, nessa mesma linha, tá vendo? E se ele acontecer um erro, ele vai me dar. Ocorrer um erro ao tentar somar i mais s. Se eu colocar, se o s tivesse um número 3 válido ou um número 1 válido, ele não me daria erro nenhum. Aqui mesma coisa, se você quiser também retornar nulo, você pode retornar. Por exemplo, se acontecer algum erro, algum exception que der, você sempre retorna nulo para mim. Aí nunca vai dar no pointer, entendeu? Essa é a grande vantagem. Módulos. Módulos é uma coisa bem legal que eu achei. Então, módulos são maneiras de grudar vários métodos, se você não querer definir na mesma classe, por exemplo. Estou numa classe, estou definindo um método numa classe, e sei lá, às vezes você define outro método com o mesmo nome. Se você fizer isso, ele vai sobrescrever o seu método. Com módulos, você consegue fazer isso. Às vezes, sei lá, você precisa de um método que tem o mesmo nome, se está no módulo, ele não vai sobrescrever. Então, tem outras utilidades, eu vou mostrar para vocês aqui. Você também pode usar como namespace, para você organizar a sua aplicaçãozinha direitinho, você também consegue fazer isso daí, é bem útil para isso. Então aqui eu fiz uma classe BlueSoft e imprimir funcionários. E mandei imprimir funcionário end. Só tem erro de funcionário na BlueSoft. Estou brincando. E aqui eu fiz de novo a classe BlueSoft e mandei imprimir funcionário Douglas, só tem você. E o que eu fiz aqui? Fiz uma instância da classe BlueSoft e quando eu mandei executar o método, o que ele fez? Ele me sobrescreveu o meu método imprimir. Você vê que aqui ele não vai dar erro. Eu posso criar classe BlueSoft, de novo classe BlueSoft, ele não vai dar erro. Como eu mostrei nas apresentações anteriores para vocês. Mas o que ele fez? Ele me sobrescreveu o primeiro método. Eu queria que imprimisse os dois. Mas ele sobrescreve, ele é inteligente para fazer isso. Então, se em algum momento, sei lá, algum dia você precisar ter algum problema com isso daí, você pode resolver com módulos. Dessa maneira, o que eu fiz? Criei um módulo segurança, e dentro do módulo segurança eu criei uma classe BlueSoft e criei um método imprimir funcionário. Imprimir um end. Desculpa. E fiz uma classe BlueSoft, mesma coisa, imprimindo o funcionário Douglas. Aí aqui eu fiz uma instância. Na verdade, uma instância, lembrando, depois eu vou falar, mas eu vou até... módulos, a gente nunca faz instância de módulo, sempre, certo? O módulo nunca se faz, não dá para você instanciar um módulo, ele ele é imutável. Então, aqui eu fiz, como que eu consigo acessar esse módulo? Né? Nesse dois pontos, estou fazendo segurança, que é o nome do meu módulo, dois pontos. Poderia ter outro módulo dentro desse módulo, tranquilamente, 5 módulos, se vocês quiserem, pode. Aí como que eu acessaria? Se eu tivesse outro módulo, módulo segurança, que eu convertia um módulo, outro módulo teste, módulo segurança, 2 pontos teste, e aí vai indo. E aqui eu fiz o módulo segurança, né? 2 pontos BlueSoft new, faz uma instância da minha classe BlueSoft, imprime um funcionário. E aqui eu faço uma instância da minha classe funcionário aqui e imprime um funcionário. Então ele não vai sobrescrever. Aí ele vai me imprimir o end e o Douglas. Aqui, legal isso daqui também. Você consegue fazer módulos, por exemplo, e gravar em arquivinhos diferentes. Por exemplo, eu criei essa classe, esse módulo celular, simplesmente com esse método celular.ligar, certo? E aqui um módulo automóvel
com esse ligar também, passando um vrum aí, certo? Tranquilo. Só que aqui eu criei um arquivinho celular.rb e aqui eu criei um arquivinho automóvel.rb. E se eu tiver uma classe que eu quiser utilizar esses módulos, eu só vou fazer isso daqui. Eu falo, me coloca esse módulo automóvel dentro dessa classe. Na verdade, isso daqui não é uma classe. Você pode colocar numa classe ou em qualquer lugar. Aqui nem estou colocando numa classe. Então, o que ele está fazendo agora? Estou mandando imprimir automóvel.ligar, que está naquele arquivinho módulo ali, certo? E aí ele vai me imprimir o e bip. Vocês entenderam a jogada? Legal isso daqui, né? Faz um método estático. Sim, Tanto é que até você define ele aqui, celular.ligar, como se fosse estático mesmo. Criando um namespace para você organizar sua aplicação, você pode fazer também. Aqui, por exemplo, o módulo BlueSoft, aqui, e outro módulo validadores, como eu tinha falado para vocês anteriormente. E aqui eu criei uma classe validador de CPF e validador de RG. E aqui, para chamar, eu faço BlueSoft, validadores, validador de CPF.new. E aí, se eu chamar o validador de CPF, ele vai me executar o validando o CPF e implementando ele ali. Então é uma maneira legal para você organizar, para você não deixar sua aplicação toda bagunçada, para você dar manutenção no seu código. Então, como eu tinha falado para vocês anteriormente, um módulo diferente de classe porque eles são coleções de métodos e constantes. Não pode criar uma instância dele, certo? E podem ser mixados em classes e em outros módulos. Exemplo, eu posso fazer o seguinte, criar um módulo, BlueSoft imprimir, e criar um método dentro desse módulo. E imprimir no end e outro imprimir China, Criei dois métodos dentro do meu módulo. E aqui eu fiz uma classe BlueSoft e estou incluindo esse módulo dentro da minha classe BlueSoft. Então, automaticamente, esses dois métodos já estão disponíveis para mim nessa minha classe BlueSoft. E criei um outro método aqui, imprimir funcionário. E aí eu fiz uma instância da minha classe BlueSoft, fiz BlueSoft.imprimir end, .imprimir China e imprimir funcionário. Está aí disponível para mim os três. Certo? E por último, um exemplinho de throw e catch, também eu tenho essa funcionalidade no Ruby. Aqui eu fiz um método nome do funcionário passando o nome. E aí eu estou verificando aqui, se o tamanho do meu nome for menor ou igual a 2, eu quero que ele dê um throws, lance uma exception para mim. E é legal que eles recomendam você utilizar símbolos para você guardar a descrição da sua exception, porque são imutáveis, né? E um padrão que eles falam para você utilizar. Então aqui eu estou falando, se essa condição for verdadeira, vai me lançar uma exception com aquele valor, digite pelo menos 3 caracteres para efetuar a pesquisa. E essa descrição ele vai me guardar nesse símbolo para mim. E aqui eu capturo, né? Aqui, aí eu criei um métodozinho, executa a pesquisa passando o nome. Legal, o que eu fiz aqui? Aí eu fiz o catch, quer dizer, como se fosse um Java. Se ele der uma exception, ele vai cair no meu catch aqui. Aí no meu catch, tá vendo que ele está pegando nome inválido? O que é esse nome inválido? É o meu símbolo que eu coloquei ali. E aí ele vai me falar, aí aqui eu vou pegar e vou chamar o meu método, né? Nome funcionário, que é o método que eu criei, e fazer o end, legal. Então, o que vai acontecer aqui? Quando eu chamar esse nome, esse método aqui, executa a pesquisa passando WE, tem 2 caracteres, o tamanho deles são só 2. Então, a condição dele, ele vai me dar uma exception, porque aí ele vai me lançar uma exception e vai me printar a exception. Se não, quando eu printar aqui o end, ele vai me passar a condição tranquilamente. Então, o resultado vai ser isso aqui. No primeiro caso, ele vai me lançar a minha exception e depois, como está tudo ok, ele vai me retornar o end. Legal aqui, você está vendo que eu não estou fazendo return nenhum, ele é inteligente. Se funcionar belezinha, ele sabe que é para me retornar essa última linha aqui, que é o funcionário ali, igual a nome funcionário. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado.